Saudações, meus amigos, eu sou o Cristiano do canal Vozcom e vou falar com vocês mais uma vez, depois de vocês, claro, darem uma curtida no nosso canal e compartilharem o nosso conteúdo. Que assim você faz com que o nosso canal tenha mais divulgação e tenha também um alcance maior. Então não deixem de positivar o canal Vozcom e os seus comentários também sobre o nosso conteúdo, que é partilhado aqui com vocês com compromisso e responsabilidade. Pois bem, senhores, hoje nós vamos mais uma vez para vocês aqui desmascarar mais um mito criado em torno da figura de Stalin. Um mito que eu presenciei em algumas redes sociais. Fico impressionado com o fato de que hoje, mesmo existindo internet, mesmo tendo fontes completamente gratuitas, pessoas ainda cometem erros tão grotescos, o que demonstra a sua incapacidade de pesquisar e de evoluir. Esse mito diz respeito à chamada teoria do social-fascismo. Social-fascismo que teria sido criado por Stalin. Esse é um dos mitos mais divulgados, especialmente por Nikita Sergeyevich Khrushchev e principalmente também por Trotsky, numa tentativa vã de jogar para a conta de Stalin a ascensão de Hitler. Quer dizer, Stalin, que era o governante da União Soviética, agora é culpado pela ascensão de um louco que sobe ao poder na Alemanha nazista. Vocês querem coisa mais absurda que isso? Quer dizer, os trotskistas, assim como também os liberais de direita, cometem um erro muito grave. Os Trotsky, que aliás tinha muito em comum com os liberais. Normalmente se diz que os extremos de um cadarço sempre acabam juntos em um nó. E é exatamente isso que nós presenciamos aqui. Trotsky, quer dizer, enquanto um homem que tinha um profundo desprezo pelas tradições nacionais, étnicas do povo russo, compartilha com os liberais exatamente o mesmo pensamento. E que exatamente devido a esse desprezo e também devido a outras questões, ele não fez outra coisa na vida dele que não fosse atacar o trabalho de Djugashvili, Iosif Vissarionovich, popularmente conhecido como Stalin. Esse que vocês estão vendo aí, em vermelho, o busto em vermelho, feito em impressora 3D, presente de um amigo de Moscou. Só para vocês terem uma noção do que é Stalin hoje na Rússia, quando você chega numa grande cidade como Moscou, como São Petersburgo, você vê um sistema de transporte mais eficiente do mundo. Você vê estações de metrô que mais parecem palácios, completamente suntuosos. Quem acompanha o meu canal Russificando, quem acompanha o meu trabalho, quem acompanha o meu Instagram também, o Russificando, já presenciou inúmeras fotos dessas suntuosíssimas estações de metrô construídas na época de Stalin. Só para vocês terem uma noção do que é isso, você imagina que é o trabalhador sair de sua casa, pegar um ônibus que nem ar-condicionado tem, como por exemplo eu peguei na cidade de Recife, num calor infernal, pegar ainda trânsito, só chateação e estresse antes de você sequer chegar ao trabalho. E quando você sai do trabalho, pega a mesma coisa e ainda esperando horas para que esse coletivo passe, se o ônibus parar na parada de ônibus, o que nem sempre acontece no Brasil. O trabalhador soviético, o operário, o operário da cidade não tinha esse mesmo problema. Porque até mesmo se você pegar, por exemplo, um bairro petersburguense, na época leningradense, como é o bairro de Kirovsky Zavod, bairro kirovense, aliás, Kirovsky Rayon, bairro de Kirov, você tem uma fábrica enorme lá, que é a fábrica de Kirov, e você tem uma estação de metrô suntuosíssima, que parece um templo, um palácio.
Quer dizer, tudo isso foi construído na época de Stalin, né? O que havia de melhor para o trabalhador, universidades. O projetor do tanque T-34 que tem até um filme dedicado a ele, foi considerado o melhor tanque da Segunda Guerra. Era um ex-garoto de rua. Um ex-garoto de rua que recebeu a oportunidade de estudar exatamente no sistema socialista, no sistema de Stalin. Gagarin, que foi o primeiro homem a ir ao espaço, né, que era comunista, ele estudou exatamente em escolas construídas por Stalin. Stalin construiu escolas para russos, ucranianos. A Ucrânia, que era praticamente uma zona de analfabetismo, recebeu milhares de escolas, recebeu milhões de alunos, milhares de professores, de pedagogos. Quer dizer que exatamente foram lá elevar os padrões de civilidade dessa gente, de camponeses, de operários, de pessoas que em uma monarquia ou mesmo em um país capitalista, como por exemplo o Brasil, jamais teriam a oportunidade de estudar. Só para vocês terem uma ideia, se você chegar hoje na Rússia, né, vamos pegar aqui como exemplo esse mesmo bairro, o bairro Kirovense, o bairro de Kirov, em São Petersburgo, Kirovsky Rayon. Kirovsky Rayon é um bairro conhecido pelas chamadas Stalinki. O que é uma Stalinka? Stalinka é um prédio residencial da época de Djugashvili e Iosif Vissarionovich, ou seja, Stalin. São prédios sempre de 5 andares, né? Também são chamados de piatietashka, prédios de 5 andares, extremamente confortáveis, espaçosos. Eram prédios que eram dados de graça para o trabalhador. E até hoje, se você pergunta, você se duvida do meu canal, pergunte isso a qualquer corretor imobiliário russo, ele vai te dar a garantia de que uma Stalinka é um local onde você encontra os melhores apartamentos. Normalmente eles não são caros, apesar de que dependendo do lugar pode ser um valor de fato mais elevado. Tem aquecimento, água quente, você tem... São apartamentos bastante espaçosos, né? Lembrando que os russos geralmente vivem em apartamentos pequenos, até para facilitar a questão do aquecimento. Agora experimenta, por exemplo, procurar uma Trotska, né? Trotska não existe, já que ele não construiu apartamentos para o povo russo, né? Trotsky, que tinha um profundo desprezo pelo povo russo. Para ele, a Rússia, o povo russo, era um mero, digamos, instrumento, era material dispensável, material descartável a ser empregado em sua revolução mundial, digamos assim. Em sua revolução mundial, o que é a tese da revolução mundial? É a tese de que não importava a vida do russo, não importavam as condições da Rússia, não interessava construir escolas para os russos, era necessário apenas empregar os recursos para levar para impor o socialismo, digamos assim, por meio de baionetas, né, estabelecido na Europa, às custas do sacrifício do mujik russo. Seria a mesma coisa que você imagine, por exemplo, você que mora no Brasil. A gente sabe que agora está tendo uma série de problemas, né, agora no Equador, na Bolívia, em vários países da América Latina. Então imagine você que às custas do seu imposto, o governo Bolsonaro que tem muita coisa em comum com Trotsky, resolve, vamos agora exportar o modelo brasileiro para o Equador, para a Bolívia, empregando aí o exército brasileiro. Vamos pegar ainda um exemplo melhor. Nós sabemos que, por exemplo, até alguns meses atrás, a Venezuela tinha uma crise muito grave, uma crise política muito grave. Então vamos imaginar que o governo Bolsonaro resolvesse, né, não, nós no Brasil estamos bem, não temos crise. Então por isso nós vamos agora usar o exército brasileiro para estabelecer o nosso modelo brasileiro na Venezuela, na Bolívia, no Equador. Quer dizer, usar jovens para impor um programa político que não foi sequer consultado, não foi feita uma consulta nesses países, se esses povos realmente irão querer esse modelo brasileiro. A Revolução Mundial era exatamente isso. Era uma revolução que, digamos, ela não era um projeto político que não tinha mais a sua razão de ser, já que, como eu já expliquei em outro vídeo,
a ideia da Revolução Mundial foi primeiramente abandonada pelos povos da Europa Ocidental. Os povos da Europa Ocidental que preferiram morrer pelas suas burguesias nacionais na Primeira Guerra Mundial a efetuar um projeto político comum da criação dos Estados Unidos da Europa. Era esse o Estado que Lenin, a princípio, idealizava. Era um projeto que já não tinha mais a sua razão de ser e que o próprio Lenin criou e desenvolveu a chamada teoria do socialismo em um só país, ou seja, a ideia de que o antigo Império Russo poderia se converter em uma potência socialista sob o nome de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aliás, um fato interessante aqui para vocês, senhores. Vocês que provavelmente ainda não tiveram a mesma oportunidade que eu digo isso especialmente para os professores, né, que acompanham o meu canal, de visitar a Rússia. Mas quando você conhece a cultura russa de perto, quando você conhece, digamos, as pessoas do povo, tem uma expressão na Rússia, que essa expressão é marcante e diz tudo sobre a forma como o povo russo enxerga Trotsky. A expressão é, eu queria ter agora um pi para colocar aqui no meu vídeo, Pizdishka Trotsky. O que é Pizdishka Trotsky? Significa mente como Trotsky. Só que no russo, esse pizdish não quer dizer... Não, na realidade ele até quer dizer mentir. Mas essa palavra pizdish deriva do nome do órgão sexual da mulher. Então, acho que já deu para entender aí por que eu gostaria de colocar um pi nessa parte. Né? Então, esse termo Pizdishka Trotsky significa exatamente mente, sacaneia como Trotsky. E isso por quê? Porque, de fato, Trotsky tinha uma característica notável, como muito bem coloca o historiador Yevgeny Spitsin, ele que tem, inclusive, vários vídeos no YouTube, nos quais ele nos brinda com o seu conhecimento, né, ele que é um pedagogo, historiador, pesquisador muito famoso, Yevgeny Spitsin. Yevgeny Spitsin, ele compara Trotsky com Zhirinovsky. Zhirinovsky, vocês já devem ter visto alguns vídeos que agora até a direita está traduzindo para o português. Ele é digamos, um político que pelo seu estilo é um pouco parecido com o Bolsonaro, se bem que eu não vou comparar aqui Zhirinovsky com Bolsonaro. Zhirinovsky, a propósito, também é judeu. E eu não vou comparar aqui Zhirinovsky com Bolsonaro porque... O Zhirinovsky pode ter aquele jeitão dele, pode chamar palavrão, pode ser um sujeito inadequado, mas é um sujeito que tem duas faculdades, que é doutor em Direito, especialista em assuntos africanos, e também chegou, se não me engano, até o posto de coronel paraquedista, quer dizer, o homem era do bom, por assim bem dizer, e que pelo menos ele disse muita coisa certa. E o Trotsky era exatamente isso. O Trotsky, quer dizer, na época dele, ele tinha, digamos, um verdadeiro imã para jovens. Era um político que atraía muitos jovens devido à oratória inflamada dele. No estilo de Zhirinovsky, Bolsonaro, Hitler, não é? Todos homens conhecidos pela sua retórica inflamada. Era algo que, por exemplo, nem Lenin nem Stalin tinham. E muitas vezes o que acontece? Para o jovem não está tão interessado no conteúdo em si, ele está mais interessado na forma. Então, ainda que você diga, quer dizer, uma coisa, ainda que você se contradiga no seu discurso, né? Começa o seu discurso com uma premissa que fala A, depois desenvolve para algo que suscita dúvidas sobre a premissa A, e conclui com uma conclusão completamente diferente daquele início do seu discurso, quer dizer, se você se contradiz completamente no seu discurso, mas você fala isso com convicção, você fala, quer dizer, mesmo sendo algo errado, algo com convicção, gritando, não é, talvez dançando ou fazendo alguma outra presepada, então a tendência é que o jovem goste disso aí, se sinta atraído. E o Trotsky era exatamente isso. Ele era um indivíduo que pela sua carreira
Ele começou, quer dizer, como menchevique, né, só passou para os bolcheviques depois que ele viu que era um projeto, digamos, que tinha mais futuro, digamos assim. É tanto que o próprio Lenin chegou a se referir a Trotsky como sendo uma prostituta política. Lenin tinha muitas divergências com Trotsky e muitas vezes criticou o seu programa e seus métodos. Esse era Trotsky. E não foi por acaso, né? Não é por acaso que o próprio Trotsky, quando ele foi expulso da União Soviética, ele se dedicou apenas a atacar o governo bolchevique e principalmente o governo de Stalin. Quer dizer, ele não deu nenhuma contribuição para o movimento comunista mundial. Ele não organizou nada, ele apenas contribuiu, quer dizer, para a cisão, contribuiu para a cisão do movimento comunista mundial, atacando o governo de Stalin. E, sem dúvidas, um desses momentos mais marcantes é quando ele critica Stalin pela chamada teoria do social fascismo. Teoria do social fascismo que não era apenas uma teoria, mas uma realidade que, de fato, concretizou-se após a chegada dos nazistas ao poder. Só que, senhores, aqui nós temos um grande engano, temos um grande caô. É o fato de que essa teoria em si não foi criada por Stalin, foi criada na realidade por Nikolai Bukharin. Nikolai Bukharin, que escreveu um artigo utilizando o pseudônimo de Kolya Balabolkin. Por que Balabolkin? Balabolkin vem de balabol. Balabol em russo significa algo como falador, né? Tipo aquele cara que gosta muito de falar, né? Kolya Balabolkin. Ele escreveu um artigo no qual ele equipara os sociais-democratas aos fascistas, mencionando que a social-democracia era pior do que o fascismo. E ele fez mais do que isso. Em julho de 1928, o Nikolai Bukharin, no 4º Congresso do Comintern, ou seja, da Internacional Comunista, chamou aos sociais-democratas de sociais-fascistas. Sociais-fascistas, e ele fez muito mais do que isso. Nikolai Bukharin levantou rumores nos anos seguintes sobre os líderes do movimento comunista alemão. Rumores esses levantados no chamado caso Wittorf. O caso Wittorf foi um caso que aconteceu no seio do Partido Comunista Alemão, no qual o seu tesoureiro foi acusado de usar indevidamente os fundos do partido. Uma vez que ele era um associado de um grande comunista alemão, o Lenin alemão, digamos assim, Ernst Thälmann. Então, isso lançou o Partido Comunista Alemão no completo descrédito, passando a ideia de que eles eram corruptos, um caso que na realidade foi fabricado, e isso minou a popularidade do Partido Comunista Alemão, possibilitando assim a ascensão dos fascistas ao poder. E por que Nikolai Bukharin, que se dizia comunista, fez tanta coisa para prejudicar o Partido Comunista Alemão? Por uma razão bastante óbvia. Segundo o depoimento de Christian Rakowski, precisamente Christian Rakowski, presidente da Ucrânia, mestre das intrigas, maçom, agente do imperialismo britânico, do imperialismo ocidental, um homem que, quer dizer, conseguiu galgar altos postos no Partido Comunista, ele que era associado a Trotsky, menciona que o grande plano de Nikolai Bukharin era organizar, quer dizer, era possibilitar exatamente que subisse ao poder na Alemanha um indivíduo com um projeto imperialista, para que acontecesse uma guerra entre o Ocidente e a União Soviética, e a União Soviética tomando parte nessa guerra, isso possibilitaria ao grupo dele
fazer contra Stalin a mesma coisa que foi feita contra Nikolai II, que era exatamente aplicar um golpe de Estado enquanto Stalin estaria preocupado com a guerra contra o Ocidente. Essa é a versão de Cristiano Rakovsky, que é enfatizada a propósito e confirmada por um oficial da reserva do KGB, Arsen Martirosyan, autor da obra 200 mitos sobre Stalin, que vocês estão vendo aqui, uma obra comprada na Rússia. Ele que é um pesquisador, ele que fazia parte, quer dizer, do KGB, conhecia bem, né, teve acesso aos arquivos. Ele nos coloca essa versão interessantíssima. E aí vem, claro, um outro fator pelo qual depois o próprio Stalin passaria a falar em social-fascismo, que é o fato de que, quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, os sociais-democratas parabenizaram a chegada do líder nazista ao poder, chegando, quer dizer, ao extremo de dizer que foi graças à social-democracia na Alemanha que um operário, Adolf Hitler, chegou ao poder no país. Lembrando que na Bélgica, o primeiro-ministro rasgou elogios à chegada do Wehrmacht, a ocupação do país pelas tropas alemãs. Não apenas na Bélgica, como também na França, assim como em outros países governados por sociais-democratas. Os sociais-democratas que não mexeram uma palha sequer para acabar com o nazismo. Os sociais-democratas que foram coniventes com o nazismo do início ao fim da guerra e que hoje, vergonhosamente e cinicamente, jogam para Stalin e para a União Soviética a culpa pelo início e pelo fervor da Segunda Guerra Mundial. As sociais-democracias que ofereceram mais de 500 mil homens ao efetivo total da Alemanha nazista. As sociais-democracias que nada fizeram para parar um regime assassino que destruiu grande parte da Europa e trouxe irrecuperáveis perdas para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. As sociais-democracias que hoje elogiam Trotsky, que hoje tem inclusive trotskistas no poder, como em países como a Noruega, no qual o seu primeiro-ministro se declara como sendo um aluno de Trotsky. Então, a tese do social-fascismo não é uma tese de Stalin. Os problemas que aconteceram na Alemanha também nada tem a ver com Stalin, mas sim de uma política do Comintern, de Bukharin, visando envenenar o Partido Comunista Alemão, causar problemas para o povo alemão e para a União Soviética em nome da luta contra o stalinismo malvado.